Oiê, eu sou a Cris Monteiro e hoje eu tenho o privilégio de estar em Aldeia da Mata Pequena, no Concelho de Mafra. E estou aqui com o Diogo Batalha, que é o idealizador desse projeto maravilhoso. Diogo, muito prazer em estar aqui com você hoje. Prazer. Diogo, você criou essa aldeia que estava em ruínas. Vocês conseguem imaginar aí uma coisa em ruínas de mais de 300 anos? Não é muito comum no nosso país. Isso ser totalmente restaurado e se transformar nesse ambiente que vocês estão vendo hoje. Como é que isso surgiu? Como é que você começou a criar isso? Boa tarde e obrigado pelo convite. O projeto Aldeia da Mata Pequena arrancou em 1997, portanto já há mais de 20 anos. A ideia do projeto foi reabilitar as casas com o máximo de rigor possível. A Aldeia da Mata Pequena, como disse, é uma aldeia com mais de 300 anos de história. Esta zona é designada como a zona Saloia. Saloia é uma terminologia que, de alguma forma, explica as características desta região. Características que se manifestam nos usos e costumes, nas tradições, nas formas de vestir, de falar das pessoas que habitavam esta região e que são características muito próprias e diferentes de outras zonas do país. Se nós formos 50 km para norte ou 50 km para sul desta região, vamos já encontrar características diferentes. O que aconteceu foi que esta região, como estamos muito próximos de alguns centros urbanos, portanto, a capital, Lisboa, encontra-se apenas a 35 km daqui, houve infelizmente uma tendência para que estas pequenas aldeias desaparecessem ou se descaracterizassem, porque as pessoas foram substituindo as casas antigas por casas modernas e, portanto, foi-se perdendo o charme e a autenticidade das pequenas aldeias saloias que antigamente eram muito frequentes nesta região. Felizmente, a Aldeia da Mata Pequena esteve esquecida. E como esteve esquecida, só sofreu a degradação natural do tempo, não sofreu a degradação de novas edificações modernas e descaracterizadoras que viessem estragá-la. E por isso a Aldeia da Mata Pequena estava, quando nós chegámos, apesar de estar em ruínas, estava em boas condições de ser reabilitada, porque a sua história, os elementos identitários principais, como sejam os fornos, os corrais dos animais, as lajes de pedra, as cantarias das portas, das janelas, esses elementos construtivos estavam todos aí. E por isso foi o mote para nós avançarmos com este projeto, porque o que pretendíamos era respeitar, essencialmente era respeitar o edificado original. Nossa, vocês viram isso? Das ruínas para isso que vocês vão verificar agora. Mas aí vem uma questão. Você começou idealizando. Qual foi aquele ponto que você considerou o ponto divisório, aquele ponto que você seguia adiante para criar uma estância turística? A minha família tem raízes na região de Mafra, não especificamente aqui na Aldeia da Mata Pequena, mas pertinho daqui, a 20 km daqui. Portanto, eu já tinha alguma ligação afetiva com esta região. E por outro lado, também eu estava muito identificado com a arquitetura tradicional da região e sentia que ela se estava a perder. Portanto, o projeto Aldeia da Mata Pequena também é a minha modesta tentativa de contribuir para a preservação de um património. E tentei aliar isso a resolver um problema da minha vida, que era eu, depois de me casar com a Ana, e nós morávamos numa cidade, em Lisboa, decidimos que gostávamos mais de nos reencontrar e de nos ligar mais às nossas raízes e à natureza, e portanto queríamos
sair da cidade e vir viver para um lugar mais tranquilo, mais sereno e mais ligado à envolvente natural. E por isso a Mata Pequena foi o lugar ideal. Utilizei um processo para encontrar a aldeia da Mata Pequena que foi muito eficaz, que foi através de mapas. Resolvi comparar 2 mapas da mesma região, desta região, porque era esta região que nós tínhamos eleito para tentar encontrar a tal casa antiga para recuperar, mas esses 2 mapas com uma diferença de 200 anos entre eles. Caramba, apenas uma pequena diferença de 200 anos. E porquê? E porquê que quis comparar esses 2 mapas com essa diferença de 200 anos? Porque aí era possível identificar quais eram as aldeias que não tinham sofrido grande alteração. E, portanto, era isso que nós procurávamos. Portanto, se uma aldeia tivesse 20 casas em 1808, que era a data do primeiro mapa, e se tivesse 50 casas em 1988, que era a data do segundo mapa, não nos interessava, porque já tinha 30 casas a mais, 30 casas modernas. Mas se tinha 20 em 808 e 20 em 1988, aí interessava, porque não havia novas edificações. E de facto a aldeia da Mata Pequena estava nessa situação, portanto não tinha sofrido essas modificações. E quando aqui chegámos foi amor à primeira vista. Isso vocês vão poder constatar, vindo aqui, sentindo. A região aqui é extremamente acolhedora, nas pessoas, no jeito de ser. Diogo, você começou dizendo a respeito da questão Saloia. Resumidamente, o que é essa questão Saloia? O termo saloio é um termo conhecido em Portugal, que tem até uma conotação um pouco pejorativa. Pejorativa? Pejorativa. Por quê? Porque se diz, tu és um saloio. Ora, um saloio é um habitante do campo, é um campónio, é rude, muitas vezes mal educado, pouco simpático e, portanto, tem essa conotação negativa, mas que não é verdadeira, porque o que identifica o saloio, e enfim, há várias teorias, mas o saloio resulta de uma mistura de culturas. O saloio, como se calhar não sabem, Portugal entre os anos 700 desta era até ao século XII, a Península Ibérica toda esteve ocupada pelos árabes, pelos povos que depois vieram pelo norte da África e ocuparam toda a zona da Península Ibérica, e os que cá estavam, os visigodos, os suevos, fugiram para o norte da Península Ibérica. E durante este período muito largo, de quase 500 anos, houve muita aculturação, portanto as pessoas que cá estavam foram assimilando essas novas técnicas, práticas, culturas, usos, costumes, e eles deixaram aqui as suas marcas. Quando se deu a reconquista cristã, que foi os cristãos que voltaram a reconquistar do norte da Península Ibérica e conquistaram novamente a Península Ibérica, os reis cristãos, e o primeiro rei português, o Dom Afonso Henriques, de forma inteligente percebeu que não fazia sentido eliminar essas pessoas que cá estavam. Isso é importante, nada de eliminar. Nada de eliminar, ou seja, ele quis exercer o seu domínio, mas não eliminá-los, e portanto autorizou-os que eles permanecessem na região, obviamente que tinham que pagar impostos. Isso faz parte, né? Um impostinho a mais aqui e ali.
Acho que isso, será que mudou muito no Brasil? Acho que não. Aqui em Portugal não sei, não posso responder com propriedade. Exatamente, portanto, não, aí o que aconteceu foi que eles tiveram permissão para continuar. E porquê? Porque o rei percebeu que eles tinham técnicas muito evoluídas ao nível da agricultura, ao nível da irrigação, ao nível da matemática, ao nível da astronomia, e portanto houve essa comunhão de povos, e que se manifesta na própria arquitetura e nos usos e costumes, etc. Eles portanto, foram autorizados a ficar cá, mas já existiam as influências de povos que vinham do norte da Europa, dos tais suevos que vinham do norte da Europa, e mais tarde, quando houve as invasões francesas, também, portanto, no início do século XIX, também vieram os franceses para esta zona. Aliás, o Palácio Nacional em Mafra... essa é uma história. O Palácio Nacional em Mafra chegou a ser o quartel-general das forças francesas. Portanto, isto só para vos dizer que os povos desta região têm características muito próprias. Houve uma parte em Lisboa que continuou a ser ocupada pelos mouros, pelos árabes, e ainda hoje tem o nome de Mouraria, é uma zona importante da cidade de Lisboa, mas os outros tiveram que se deslocar para a zona norte da cidade de Lisboa. Ora, a zona norte da cidade de Lisboa é esta zona aqui onde nós nos encontramos. Daí haver essas raízes muito vincadas também a essa mesma identidade. E, portanto, o nome Saloio resulta da mistura destes diferentes povos, que têm as tais características muito próprias e que são diferentes de outras zonas de Portugal, e que a aldeia da Mata Pequena é, sobretudo ao nível da arquitetura, um exemplar único dessa mesma identidade. Como você caracterizaria, se você fosse mostrar para alguém um traço da arquitetura aqui, qual seria, Diogo? Olha, tem a ver com a própria volumetria das casas. Portanto, as casas são feitas rigorosamente à medida das necessidades das pessoas que as vão ocupar. São casas que digamos, normalmente têm sempre, a zona dos quartos fica sempre num piso elevado. A zona a chamada casa de fora, ou dita a sala, fica em baixo, e depois tem sempre os anexos, seja para os animais, seja para dispensa das batatas, dos cereais, etc., seja para a produção de vinho. Portanto, estas são características arquitetónicas específicas da região saloia. E essa produção de vinho, depois em breve nós vamos falar mais um pouquinho. Mas agora, voltando, eu posso dizer que você é um típico saloio. Que assim, no seu DNA, ou ADN, como vocês falam aqui, tá tudo misturado? Vamos lá ver, nós, com a globalização, com a comunicação, eu enfim, tive uma educação mais urbana, que vivi toda a minha vida até aos 30 anos na cidade, portanto em Lisboa. Eu considero-me saloio porque, de facto, a minha família tem toda ela origens aqui nesta região. Mas nós sabemos bem que nos tempos modernos acabamos por nos dissolver todos mais uns nos outros. Agora, como conhecedor do que é essa identidade saloia e como defensor, entre aspas, dessa mesma cultura, eu gosto de me considerar saloio. Olha só, e você tem orgulho da sua origem, de quem você é? Eu tenho orgulho das minhas e tenho um lado bem português aqui. Agora, e a culinária? Me diz, vocês viram, até mudou. Qual é a peculiaridade da culinária saloia? Enfim, é um tema muito interessante. Eu não sou um grande especialista nessa área, mas é um bom degustador. Isso sou. Mas há de facto alguns pratos que são pratos característicos desta região. O porco, enfim, era a principal fonte de proteína, e por isso nas nossas casinhas vocês veem que junto à cozinha havia sempre o curral para onde o porco era criado durante todo o ano. Portanto, há, enfim, a carne de porco com amêijoas, temos
temos o quê? Temos o cabrito também, o cabrito saloio também, que é um prato muito característico. Temos os peixinhos da horta, que é o feijão verde panado. É bom esclarecer, porque a primeira vez que eu vi peixinhos da horta eu achei que eu ia comer um peixe. Pois. Olha o meu grau de ignorância. Pois não é de facto um peixe, mas é feijão verde, enrolado em ovo e frito. Portanto, parece um carapauzinho, mas é vegetariano. Olha só, gente, e aqui nesse lugar nós também estamos numa localização muito especial, porque nós estamos pertinho de Mafra, e Mafra é singular. Por que Mafra é singular, tão singular, Diogo? Mafra tem uma ligação profunda ao Brasil, porque Mafra, enfim, tem um monumento imenso, que é o Palácio Nacional, classificado como Património Universal pela Unesco, Património Mundial, e portanto é o grande ícone de Mafra, é de facto o seu palácio e a sua tapada. A tapada é uma zona morada que fica contígua ao palácio, que era a reserva de caça pessoal do rei. E nessa altura o reino tinha um grande poder económico, e como qualquer rei, os reis têm necessidade de mostrar o seu poder e a sua grande, digamos, elevação. Ele teve necessidade de construir um palácio que fosse um marco, não só para a região da Península Ibérica, mas também para toda a Europa. E, portanto, fez construir então esse palácio imenso, que tem uma biblioteca deslumbrante, tem uma basílica única no mundo, é a única que tem 6 órgãos, e existem concertos uma vez por mês com os 6 órgãos, aqueles órgãos com os tubos enormes. Existe um concerto por mês com os 6 órgãos a tocarem ao mesmo tempo. Tem os melhores carrilhões da Europa, os sinos, o conjunto de sinos maior da Europa também, e portanto é uma obra gigantesca, sumptuosa. As estatuárias, as estátuas que lá se podem encontrar são deslumbrantes, e portanto é um sítio a não perder. Com toda certeza. É o meu reduto favorito aqui em Portugal, e ele tem todas as características para você se apaixonar. E o legal, é muito pertinho daqui. Mas a gente também está perto de um outro lugar, de Sintra. Sintra também, que é um ponto português muito importante. Sem dúvida. Sintra enfim, é um sítio de eleição desde o século XIX, que os grandes aristocratas e pensadores e escritores da Europa toda vão a Sintra para se, digamos, isolarem, para criarem as suas obras. Sintra é também património da Unesco. É muito conhecido pelo seu principal ícone, que é o Palácio da Pena, mas além do Palácio da Pena tem o Palácio de Monserrate, tem o Palácio Nacional, o Palácio da Vila, a Quinta da Regaleira, o Convento dos Capuchos, o Castelo dos Mouros, as queijadinhas de Sintra. Nossa, aí você pega pesado, as queijadinhas de Sintra. São maravilhosas, as queijadinhas e os travesseiros da Periquita. São os 2 doces tradicionais e mais conhecidos em Sintra, e são imperdíveis. Gente, olha só, olha a localização geográfica. Vem compartilhar com a gente, vem pra cá, vem conhecer a aldeia da Mata Pequena e compartilhar com a gente esse momento tão aconchegante, esse lugar tão especial. Eu vou agradecer imenso ao Diogo pela participação inicial, porque nós nos encontraremos em breve para contar mais dos detalhes desse lugar. E agora vem com a gente, vem celebrar o seu Ano Novo.